Então hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 26, tá bom? Hoje a aula é bem tranquila, é bem leve, não tem nenhum tema polêmico, né? A gente vai falar, na verdade, sobre coisas que a gente já falou, a gente vai falar sobre primícias e sobre dízimo, mas o foco de Moisés no capítulo 26 é a gratidão e a fidelidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre gratidão e fidelidade, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre Deuteronômio 26, tá? Diz assim no versículo 1: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Aqui Moisés está falando com todo mundo, a gente lembra, né? Então Moisés está aqui reunido com o povo, terminando ali de falar para o povo a lei, explicar a lei, né? Moisés agora ele tem o trabalho de explicar a lei, para que não haja dúvida realmente e a pessoa não venha cumprir a lei dizendo que não tinha entendido, né? Às vezes a pessoa não cumpre uma regra dizendo que não entendeu bem o que estava escrito na regra, né? Então, para que não haja esse tipo de problema, Moisés começa a explicar a lei, né? Então Moisés começa a explicar a lei para aquele povo. Oi, Juscelio, a paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. Amém. Então, para que não haja esse problema, Moisés começa a explicar a lei, né? Então, agora Moisés vai explicar de novo a lei que já havia sido dada há 40 anos atrás, né? Então, 40 não, a gente lembra uns 39 anos, né? Que foi ali quase no segundo ano, né? Que Deus deu, foi no segundo ano que Deus deu a lei, né? Então, Moisés agora começa a explicar. Então, Moisés começa a relembrar, ó, gente, vocês vão para Canaã, eu não vou. Eu vou ficar aqui, né? Eu vou morrer aqui, eu vou ficar aqui, eu não vou para Canaã. Então, quando vocês forem para Canaã, vocês não se esqueçam de que tudo que vocês colherem, os primeiros frutos do que vocês receberem, não se esqueçam que é de Deus. Porque essa terra não é de vocês. Essa terra é de Deus. E Deus decidiu deixar essa terra por herança para vocês, né? Então, não se esqueçam disso. Isso é muito importante, né? Aqui as primícias, a gente lembra, a gente já estudou sobre primícias, né? Há uma diferença entre primícias e há uma diferença entre dízimo, né? A gente viu que era uma obrigatoriedade na lei a entrega das primícias e a entrega do dízimo, era obrigatório. A gente viu isso em Êxodo 23 e Êxodo 34. Falava que a primícia e o dízimo eram obrigatórios, né? Não é opcional, é obrigado a entregar. E a gente lembra também em Deuteronômio 14 e 18, a gente viu que havia uma diferença entre as primícias e o dízimo, né? As primícias era o primeiro que vinha, aquilo primeiro que vinha era para ser dado a Deus, não é dízimo. Depois das primícias se separava o dízimo. A gente estudou isso em Deuteronômio 14 e 18, né? Então, as primícias, elas eram dadas aos sacerdotes, eles eram alimentados pelas primícias. A gente estudou isso em Deuteronômio 14 e 18. E os dízimos, eles eram alimento dos levitas, né? Então havia essa diferença ali entre os dois, a gente viu. As primícias, gente, para a gente compreender, era algo muito importante que era entregue a Deus. Então imagina, aquele povo chegaria à terra prometida, plantaria, né? Imagina, você planta algo e você fica ansioso, esperando aquilo brotar, né? Esperando aquilo crescer, né? Então passaria todo aquele tempo de ansiedade, né? E aquele fruto mais desejável, né? Porque quando aquilo começa a apontar, né? E você quer experimentar, eu quero experimentar para ver como ficou, se o fruto tá bom, né? Eu quero ver o gosto desse fruto que eu plantei, né? Não, você não podia você ficar com ele. Aquilo era primícia. Aquilo primeiro que havia apontado, né? Que você plantou. Você não poderia pegar para você. Você deveria recolher todo aquele, né? Todo aquele primeiro que saiu ali, tudo aquilo de primeiro, você deveria entregar a Deus, né? E aqui Moisés lembra, ó, vocês não vão entregar de qualquer jeito. Tem que entregar com cuidado, não é chegar lá e jogar de qualquer jeito para Deus. Coloquem num cesto, com segurança, para não sair desperdiçando nada pelo caminho, né? Até vocês chegarem até a tribo onde há o tabernáculo, há um caminho. Então, se vocês não cuidarem, vocês vão perdendo, desperdiçando toda a primícia. E quando for chegar lá para Deus, não vai chegar a primícia completa, porque vocês não cuidaram, vocês não tiveram atenção para manejar aquilo, né? Então, coloquem com cuidado num cesto,
né? E além disso, Moisés fala também, e essas primícias, elas devem ser entregues no local onde Deus vai escolher habitar o nome dele, então não é em qualquer lugar. Deve ser entregue no lugar onde Deus escolheu para estar, né? A gente já havia falado que Deus vai escolher, né, Siló primeiro, né, que fica em Efraim. Mas mais para frente a gente vai ver que vai para Jerusalém, né? Então eles deveriam ir com as primícias nesse lugar, onde estiver ali, né, o nome do Senhor, que é onde está o tabernáculo e é feito todo o trabalho ali do tabernáculo. Então no versículo 3 continua. Hoje a aula é bem tranquila, é bem simples, viu, gente? Porque é matéria que a gente já viu, então vai ser de fácil entendimento. Amém. Então, no versículo 3 diz: Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: Hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a nossos pais. Qual que é o foco aqui de Moisés? O foco aqui de Moisés não vai ser ensinar sobre as primícias e sobre os dízimos, porque parece que isso já está bem fixado para esse povo. Mas a questão de Moisés aqui vai ser sobre o ritual. Há um ritual, não é entregar de qualquer jeito, né? Vai ter um ritual para eles entregarem as primícias e vai ter um ritual para eles entregarem o dízimo. Então, como que é esse ritual? É um ritual de gratidão. É um ritual de gratidão que eles vão ter que fazer. E é isso que Moisés vai falar agora. Olha, quando vocês forem entregar as primícias, vocês vão ter que fazer um ritual de gratidão. Porque a verdade é que vocês não teriam primícias nenhuma para entregar se vocês continuassem lá no Egito como escravos. Vocês só têm primícias para entregar porque Deus libertou vocês de lá. E hoje vocês têm direito a uma herança. Mas vocês só têm direito a essa herança porque Deus teve misericórdia de vocês, não é porque vocês merecem. Então, vocês devem ser gratos, né? Então, é nesse sentido. Deixa eu tirar o som desse celular. Então, é nesse sentido, né? Então, Moisés começa a falar sobre o trâmite do que deve ser feito. Quando você chegar lá com as primícias, né? Com os primeiros frutos que saíram ali do que você plantou, né? De toda a árvore, de tudo que você plantou, você vai colher tudo aquilo, todos os primeiros ali, né? Aquilo que é mais desejável, né? Porque imagina, um trabalho de 6 meses de plantio, regando, né? Então, é nesse sentido mesmo que a gente tem que imaginar, né? Imagina o trabalho de se fazer a plantação, abrir o buraco na terra, o caminho, você joga semente, aí todo dia você vai lá e rega, aí você viu que cresceu errado, você poda, né? Então, você continua olhando para que o crescimento seja legal. Então, você tem todo um trabalho árduo, né? E quando aquilo fica pronto, né? Imagina, depois de todo aquele trabalho, quando o trigo desponta, né? Quando a batata desponta ali, quando o fruto desponta na árvore, né? Você quer experimentar. Você fala, nossa, eu tive tanto trabalho, né? Então é algo desejável, né? Mas você deve abdicar daquilo, né? Porque você não teria direito àquilo. Você só tem direito àquilo porque realmente Deus tirou vocês lá da escravidão no Egito, né? Então era nesse sentido que Moisés está querendo dizer para esse povo. Tanto que a gente vai ver que na declaração deles eles vão falar sobre isso. Então Moisés fala, olha, quando vocês chegarem lá com as primícias nas mãos, vocês vão falar para o sacerdote a seguinte declaração: olha, hoje a gente está aqui com isso na nossa mão, porque nós entramos onde Deus prometeu que nós iríamos entrar. Então, nós só temos isso aqui que nós temos hoje, porque Deus cumpriu o que ele falou. Então, aí eles deveriam chegar no sacerdote dessa forma, né? No versículo 4, então, continua. O sacerdote, então, né, diante dessa declaração, pegaria o cesto da mão da pessoa com as primícias e colocaria o cesto diante do altar de Deus, né, ali do altar de bronze ali fora, né? E então, no versículo 5 diz, então testificarás perante o Senhor teu Deus. Então, aquela pessoa que entregou o cesto, a pessoa que colheu a primícia, devia falar assim, né, diante de Deus ali, né? Amém, Ernesto, a paz do Senhor Jesus. Então, devia chegar de frente ali, né, pro altar de Deus, com aquelas primícias dele colocadas ali, né, diante do altar, e ele deveria falar para Deus, ele deveria falar o seguinte, para Deus, Arameu, prestes a perecer, foi o meu pai, e desceu para o Egito. E ali ele viveu como peregrino, como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma grande nação, forte e numerosa. Então, agora eu comecei a explicar aqui, né? Então, no versículo 5, a pessoa que está entregando a primícia chega lá,
fala, olha, sacerdote, eu trouxe aqui as primícias porque eu cheguei na terra que Deus prometeu, Deus cumpriu o que ele disse, e por isso que eu estou trazendo as primícias. Então o sacerdote pega aquele cesto e vai colocar de frente para o altar de bronze, né? E a pessoa vai junto ali até o altar e fala diante do altar ali de bronze isso. Aí a pessoa vai dizer isso, israelita, né? Arameu prestes a perecer foi o meu pai, né? Amém, Raquel. Amém. Amém. Então, arameu prestes a perecer foi o meu pai. O que é um arameu? É quem vem de Arã, né? Quem é que veio de Arã, né? Abraão não veio de Arã. Abraão veio de Ur. Quem é que veio de Arã? Veio de Padã Arã, Jacó. É de Jacó que vai ser falado aqui, a gente vai ver. Então, fala arameu, porque Jacó viveu muito tempo em Padã Arã, né? Jacó viveu muitos anos lá trabalhando para Labão, né? Então, é sobre isso que está sendo falado aqui, ó. Arameu, prestes a perecer, foi o meu pai, né? Então, Jacó morava lá em Padã Arã. E ele esteve perto de falecer, né? Esteve perto do fim, perto de morrer ali, né? Aí, então, perto da morte dele, ele desceu para o Egito, né? A gente lembra que ele desceu ali realmente para o Egito. E ali ele viveu como estrangeiro, com pouca gente. A gente lembra realmente que desceram poucos, né? E hoje é uma nação inteira. E é isso que ele fala. E hoje se multiplicou em uma grande nação, uma nação forte e uma nação numerosa. Aqui eles estão falando sobre Jacó. Então, eles chegariam e falariam esse discurso diante de Deus sobre Jacó. Então, no versículo 6, ele continuaria o discurso, essa pessoa que foi levar as primícias, e falaria: mas, chegando lá no Egito, os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e impuseram sobre nós uma escravidão muito dura, muito cruel. Então, no versículo 7, ele continuaria falando, a pessoa: então nós clamamos a ti, Deus, o Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. E o Senhor viu a nossa angústia. E o Senhor se atentou ao nosso trabalho. E o Senhor viu a opressão que estava sendo feita sobre nós. E então o Senhor nos tirou daquela escravidão. E não foi de qualquer jeito, não. Foi com uma mão poderosa. Não foi com sorte, né? Não foi, foi por sorte. Não, foi com uma mão poderosa. O Senhor tirou a gente de lá. E com o braço estendido, sem economizar poder. O Senhor não economizou forças para tirar a gente de lá. E com grande espanto, todos tiveram um grande temor de ti, porque reconheceram quão grandioso o Senhor é. E com grandes sinais e com grandes milagres, o Senhor tirou a gente de lá. Então, gente, isso era uma grande consciência de gratidão. Eles tinham que fazer isso, né? Entregar a primícia com consciência de gratidão. Senhor, hoje eu só estou onde eu estou, porque o Senhor permitiu que eu estivesse. Então eu te agradeço, porque eu sei de onde foi que eu saí. Eu sei de onde foi que o Senhor me tirou, né? Então era nesse sentido que eles tinham que falar, eles tinham que ser gratos, né? Às vezes quando a gente sai da situação, quando Deus faz algo pra gente, a gente esquece, né? A gente não volta para agradecer a Deus. A gente vai ver isso no Novo Testamento, né? Que Jesus vai curar 10 leprosos, né? Leprosos. Só vai voltar um. 9 não voltam. E Jesus fala, e os outros 9? Foram 10 curados, né? E aqui é o mesmo sentido. Eles estão voltando para agradecer. Não era para eles terem nada disso. Mas Deus ouviu o clamor deles, né? Deus se atentou à angústia deles. Então eles são alegres e gratos a Deus. E Deus não fez de qualquer jeito. Deus não fez, não tirou de qualquer forma, né? Mas Deus tirou com grande poder e sem economizar esforços. Deus não economizou esforço para libertar o seu povo. Então, no versículo 9, continua. E então o Senhor nos trouxe para esse lugar maravilhoso. E o Senhor nos deu essa terra maravilhosa. Uma terra próspera. Uma terra onde tudo que a gente planta, a gente colhe facilmente. Onde é uma terra de bom plantio, uma terra bem irrigada, né? Então o Senhor colocou a gente aqui. O Senhor tirou a gente de uma escravidão, de uma opressão tremenda e nos deu uma herança. E era nesse sentido, agradecendo a Deus, que eles deveriam entregar as primícias. Então no versículo 10 continua. Então, é por isso que agora eu trago as primícias
do fruto da terra que o Senhor me deu. A terra não é minha. Foi o Senhor que me deu essa terra, mas ela não é minha. Foi uma herança que eu recebi e é por isso que eu tô te devolvendo, porque a terra é tua. O Senhor me deixou morar lá um tempo, mas a terra é tua. Então tô te devolvendo aquilo que ela produziu, porque o Senhor me permitiu morar nela. Então continua. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Então, diante de tudo isso, a pessoa se ajoelharia, né? Se prostraria, né? Até o chão diante de Deus, né? E no versículo 11, então diz, né? É para fazer isso tudo com alegria, não é para fazer com tristeza, não, né? Para ir lá, né? E entregar a parte de Deus chorando, né? Assim com a mão segurando, né? Vai segurando o trigo. Não, não quero, não quero. Não. E aqui diz no versículo 11: vai com alegria, por todo o bem que Deus já te fez. Haja com alegria e se lembre de todo o bem que Deus já te fez. Se lembra de todo o bem que Deus tem dado a ti, para tua casa, para tua família, e faça isso com alegria. Então, no versículo 12 agora vai falar sobre uma outra condição. É a condição do dízimo, né? Mas vai falar sobre uma condição especial. A gente lembra que o dízimo, né? Ele era entregue uma vez por ano e o dízimo era entregue para alimentar os levitas, né? Então a gente lembra que o dízimo não era entregue em qualquer lugar. O dízimo também deveria ser entregue no local onde Deus escolher para habitar o nome dele, que vai ser Siló e depois Jerusalém. Então as pessoas iriam com dízimo até Siló. Chegando lá, entregariam o dízimo para os levitas. E do dízimo, os levitas dariam o dízimo do dízimo para os sacerdotes, né? Então, aqui, a gente lembra, quando a gente estudou sobre dízimos, que de 3 em 3 anos, esses dízimos não era para ser entregue lá em Siló. De 3 em 3 anos, o dízimo era para ser guardado no seu território, na sua casa. E era para ser disponibilizado aos pobres. Então, você não iria com os dízimos lá no lugar onde o Senhor escolheu para habitar, né? Onde tivesse o tabernáculo. Você não iria com os dízimos, né? Então, nesse terceiro ano, de 3 em 3 anos, você recolheria todo o dízimo e deixaria disponível na cidade onde você mora para todos da cidade onde você mora, né? E agora vai falar sobre isso. Porque o que acontece? Eles vão precisar ir lá, mas eles vão de mãos vazias, porque eles entregaram o dízimo na cidade, né? Então, mas o ritual de ir lá no tabernáculo, eles vão ter que ir. Porque a gente lembra que eles se reuniam em festas solenes e eles não podiam deixar de ir. E a entrega do dízimo também era uma festa solene. Então eles vão ter que ir lá na presença. A paz, boa noite, Pati. Eles vão ter que ir lá na presença do Senhor, né? Mas eles vão estar de mãos vazias, né? Porque eles disponibilizaram todo o dízimo para a sua cidade, para os pobres, os órfãos, os levitas da cidade, né? Então vai ter que ter um ritual também. Então eles vão ter que chegar lá na presença de Deus, no lugar onde Deus escolheu para habitar seu nome, e eles vão ter que falar isso para Deus. Olha, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou. E o dízimo, né, trienal ali de 3 em 3 anos, eu entreguei aos pobres, eu entreguei aos levitas, né? Eu entreguei para todos da minha região que necessitavam. E é por isso que hoje eu não tô com dízimo na minha mão aqui para te entregar. Porque eu entreguei lá para eles, né? Então a gente vai ver que extraordinário algo que há aqui que eles vão falar. Eles vão falar, mesmo eu passando por necessidade, eu não desviei o que era teu. Mesmo em um momento de muito sofrimento na minha vida, eu não desviei o que era teu. Eles vão começar a falar sobre isso, né? Então agora o Moisés fala, ó, quando vocês forem separar o dízimo trienal, né, de 3 em 3 anos, vocês forem separar o dízimo, que é aquele dízimo que deve ficar na cidade de vocês, que vocês não vão levar até a casa do Senhor lá, onde foi em Siló. Então, quando vocês forem fazer isso trienalmente, né, de 3 em 3 anos ali, vocês vão ter que passar por um ritual, vocês também vão ter que falar algumas coisas. Então Moisés vai falar o que eles vão ter que falar, né? Então ele diz aqui: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então você dará esse dízimo todo do terceiro ano aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva.
para que eles comam dentro das suas cidades e se fartem. Então não vai levar até o local onde tiver o tabernáculo, vai ser comido dentro da própria cidade. A gente estudou isso em Deuteronômio 14. Então no versículo 13, agora Moisés vai falar sobre o ritual do que eles devem falar para Deus, porque eles vão chegar de mãos vazias, né? Eles vão ter que ir lá para o tabernáculo, mas vão estar de mãos vazias. E aí? Eles vão chegar lá e vão falar uma oração para Deus. E é a seguinte, que eles vão ter que falar, olha, Moisés fala para o povo, quando vocês forem lá no local onde Deus escolheu para habitar o nome dele, vocês vão estar com as mãos vazias, porque vocês entregaram o dízimo na cidade de vocês. Mas vocês falarão o seguinte para Deus. Vocês cheguem lá e falem assim: Deus, eu tirei da minha casa o que é sagrado. Então, não tem nada guardado que é teu na minha casa. Não tem nada. Eu não guardei nada, não estoquei nada que é sagrado. E eu dei tudo que era sagrado aos levitas, o dízimo, né? Eu dei aos estrangeiros, eu dei aos órfãos, eu dei à viúva, né? Eu dei aos pobres. Segundo o que o Senhor mandou, eu fiz. Nada eu errei, nada eu transgredi do que o Senhor me mandou. Nem deles me esqueci, jamais me esqueci do que o Senhor falou. Então aqui continua, dos dízimos eu não comi. Agora ele vai começar a falar no versículo 14. A pessoa vai falar, olha, mesmo passando por necessidade, eu não peguei o que era teu. O Senhor falou que era teu, o Senhor falou que eu tinha que separar, e eu separei. O Senhor falou que aquilo era do pobre, e eu estava passando por necessidade, mas eu não peguei. Eu não peguei, Deus. Mesmo eu triste, mesmo eu precisando, eu não peguei, né? É nesse sentido no versículo 14. Então diz isso. Dos dízimos, né? Dos seus dízimos, da tua coisa sagrada, eu não comi no meu luto. Eu não comi porque eu estava triste. Eu não comi porque estava um momento difícil da minha vida. Eu não comi porque eu estava passando por um mau momento. E eu também não tirei nada dali, estando imundo, né? Aquilo também era para ele, né? Se alimentar. A gente lembra que eles participavam também, né? Quando eles iam entregar o dízimo lá na casa de Deus, eles podiam participar também. Aqui, pelo jeito, eles também podiam participar na cidade, né? Mas eles tinham que deixar disponível. Assim como a viúva ia lá e pegava um pouco para comer no dia, eles também podiam, provavelmente. E é isso que ele tá falando. Olha, no dia que eu estive de luto, eu não comi. Eu acho que é a mesma regra de Arão, né? A gente lembra quando Arão perdeu Nadab e Abiú, Arão, ele não participou da oferta, né? E Moisés ainda fala, por que você não comeu da oferta do pecado? Deus falou que a gente tem que comer. E Arão fala, não, eu não comi porque eu estava em luto, eu estava em tristeza. Como que eu vou participar de algo de Deus sagrado se eu estou com um sentimento de morte, em luto, né? Então não. E é isso que ele tá falando aqui, ó, Senhor. Da tua coisa sagrada, do teu sagrado, eu não comi nada estando em luto, estando em tristeza, né? Estando contrário a ti, né? A tua santidade. E nada também eu toquei estando imundo. Eu não toquei em nada que é sagrado, em nada que é teu estando em pecado. E aqui continua, nem deles eu dei para a casa de algum morto. Eu também não saí fazendo doação para a casa de morto, porque eu sei, Senhor, que a morte é contrária à sua santidade, né? Então, aquilo era algo sagrado, o dízimo, né? Então, ele não podia sair e entregar para a casa de um morto, né? Porque é algo sagrado, santificado. Então, aqui ele continua, eu obedeci a sua voz, Deus. Segundo o que o Senhor falou, eu fiz, né? Então, eu entreguei o dízimo, respeitando que aquilo era sagrado. Então, aquilo só podia ser usufruído por quem estivesse realmente em santidade. Então, eu não entreguei para ninguém que estivesse em luto, porque aquela pessoa está apartada da santidade, porque a morte é contrária à natureza de Deus, né? Eu não entreguei para ninguém que estivesse em uma condição imunda, impuro, e tampouco eu também não toquei em estado de impureza, porque eu sei que eu tornaria imundo o que é sagrado, né? Naquela época a gente lembra, né, que a santificação era tão frágil que o imundo tocava no puro e o puro se tornava imundo, né? Então, por exemplo, uma coisa sagrada, né, uma oferta pacífica, que é uma oferta sagrada, se um imundo, um impuro tocasse
a oferta se tornava impura, né? Não era o imundo que se tornava puro, mas era a oferta que se tornava impura, né? Com Cristo é diferente, a gente viu, né? Ali há uma santidade tão absoluta, né? Há uma pureza tão extrema que o impuro toca nele e fica puro, não é Jesus que fica impuro, né? A gente lembra o caso da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher tinha um medo muito grande de tornar Jesus impuro, porque ela não podia tocar ninguém. Por isso que ela toca na roupa dele. Porque ela pensa, se eu tocar na roupa dele, eu não vou tornar ele impuro. Talvez não, né? Porque se ela tocasse na roupa dele, ela tornaria a roupa dele impura. A gente lembra que qualquer coisa que o imundo tocasse tornava impuro, né? Tornava imundo aquilo que ele tocava, né? Mas com Cristo é diferente. Com Cristo, o imundo toca em Cristo e não é Cristo que fica imundo, mas o contrário. A santidade de Cristo é tão grande que nós recebemos a santidade dele. A gente não consegue destruir a santidade dele, né? Mas aqui nesse tempo não era Cristo, era sangue de bode, né? Então a aliança foi selada aqui nesse tempo com sangue de bode. Então era impossível, era uma santidade muito frágil, né? Então realmente não podia se tocar na coisa sagrada, senão aquilo que era sagrado não se tornava mais sagrado. Então é isso que ele está falando aqui. Eu tomei todo o cuidado, Senhor, porque eu sei que o seu dízimo é sagrado. Então eu não deixei que ele se pervertesse. Eu não deixei que nada que o pudesse tornar imundo tivesse chegado até ele. Então eu tomei esse cuidado. Então o seu dízimo continua sagrado. E eu entreguei na minha cidade conforme o Senhor mandou para todos os pobres, né? Então no versículo 15 ele continua falando, né? Olha, desde a tua santa habitação, Deus olha para mim. Desde aí dos céus, né? Onde o Senhor está, né? Eles falavam com certeza olhando para o tabernáculo, né? Que eles achavam que Deus estava morando dentro daquele tabernáculo. A gente vai ver mais para frente. Salomão era um homem muito sábio, né? Ele pediu sabedoria para Deus. Olha para a gente entender o nível de sabedoria de Salomão, né? Davi achava que Deus morava dentro do tabernáculo. Davi achava realmente. Tanto que Davi, na sua inocência, Davi fala: Deus, eu moro em uma casa tão bonita. Deus, eu moro em uma casa edificada aqui e o Senhor mora em uma tenda. Deixa eu construir uma casa para o Senhor. Então, Davi achava que Deus morava ali, naquela tenda, né? Mas Salomão é tão avançado, né, em sabedoria, né? Ele recebeu sabedoria de Deus e Salomão fala: Oh Deus, eu sei que eu não posso te encaixotar. É impossível o Senhor habitar somente aqui nesse tabernáculo, não. O Senhor é tão grande, o Senhor habita em todo lugar. É impossível te encaixotar aqui, é impossível te prender aqui, né? Então é nesse sentido, mas esse povo aqui não sabia disso ainda. A gente lembra que é uma revelação, né? Deus vai se revelando ao longo da Bíblia. Até então, esse povo achava que Deus habitava ali realmente. Então eles olhavam para aquele tabernáculo e falavam: Senhor, aí da sua habitação, né? Naquele tabernáculo, venha me abençoar, né? Mas não, Deus não está encaixotado ali, né? Salomão vai entender isso mais para frente, né? Então eles não entendiam e falavam: Senhor, aí, desse seu tabernáculo, da sua habitação, vem abençoar o teu povo, né? Desde o céu, desde todos os lugares, vem abençoar a gente, né? Abençoa Israel, a terra que nos deste. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais. Nós estamos tentando entrar aqui. Pronto. Terra que mana leite e mel. Aqui, né? Aqui quem tá falando isso é Moisés, né? A gente lembra que é Moisés que tá falando isso, né? Moisés sabe que Deus não tá encaixotado ali, porque Moisés fala, né, que o povo deve falar isso. Moisés fala: ó, quando vocês chegarem lá, vocês digam o seguinte: ô Senhor, olha pra gente desde a tua habitação, né? Desde o céu. Né? Então Moisés tem essa consciência, claro. Moisés falava com Deus face a face, a gente lembra, né? Então Moisés tem essa consciência, né? Mas esse povo não vai ter. A gente vai ver esses requisitos no tempo de Davi. Esse povo não vai ter, porque era um povo acostumado a ver deuses em coisas. Então, por exemplo, eles viam ali um amuleto, uma estátua, e eles
achavam que o Deus deles estava naquela estátua, né? Então eles também criaram esse costume e achavam que Deus estava ali naquele tabernáculo, né? Mas aqui não, aqui quem tá falando isso é Moisés, né? Mas aquele povo vai pensar isso, a gente vai ver mais pra frente que esse povo vai ficar pensando isso, a gente vai ver isso até no tempo de Davi, Davi também achava isso. Mas aí Salomão que vem com a sua sabedoria e entende que Deus é impossível de ser encaixotado, né? Então no versículo 15 é isso. No versículo 15, Moisés fala assim, ó, vocês devem fazer o seguinte, vocês devem falar para Deus olhar para vocês desde o céu, desde a habitação dele e abençoar o povo de Israel. E abençoar a terra que ele deu, como ele jurou aos pais de vocês, uma terra boa, uma terra próspera, né? Então no versículo 16 continua: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então Moisés já está acabando, gente. A gente já está indo para o fim do livro de Deuteronômio. Já está perto, né, do fim ali, né, de Moisés, né? A gente vai ver. Então no versículo 16 acontece isso. No versículo 16, Moisés fala: olha, gente, esses são os estatutos de Deus, né? Essas são as ordens de Deus, gente. Guardem tudo que eu tô falando, prestem atenção em tudo que eu disse, prestem atenção em toda a lei de Deus, cumpram ela, gente. Guardem com todo o seu coração, com toda a sua alma, que é por ela que vocês vão viver. Vocês vão conseguir ficar vivos se cumprirem ela. Se vocês não cumprirem ela, vocês morrerão. Então tomem cuidado. É nesse sentido que Moisés tá falando aqui, né? Então no versículo 17, hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Então aqui Moisés continua aconselhando aquele povo, falando, gente, prestem atenção. Hoje vocês fizeram Deus declarar que ele é o Deus de vocês. Vocês fizeram Deus falar, né? Deus prometer que estará com vocês, né? Portanto, andem nos caminhos de Deus, guardem os estatutos de Deus, guardem os mandamentos de Deus, guardem os juízos de Deus e ouçam a voz de Deus, deem ouvidos a ele, né? É aquele sentido de você dar ouvido a alguém, você entender que a pessoa sabe o que fala, né? Você não precisa ver lógica, né? Ah, Deus falou que tal coisa é tal coisa. Ah, mas eu não tô vendo lógica nenhuma. Você não precisa ver lógica, é obedecer. Você não precisa ver lógica no que estão falando, é obedecer, né? Igual o pai e a mãe falam alguma coisa pra você, você não precisa ver lógica no que seu pai e sua mãe tá falando, né? Então, você precisa obedecer. E é nesse sentido que Moisés está falando aqui. Deem ouvidos à voz de Deus, obedeçam à voz de Deus, né? Andem com ele, né? Então, no versículo 18, Moisés continua falando. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio. Então hoje Deus fez vocês dizerem, né? Peraí, gente, nossa, tem um monte de tentativa aqui de entrar no Meet, tá acabando, deu uma atrapalhada agora, mas eu vou ler de novo, versículo 18. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, né? Então Deus tá fazendo vocês falarem hoje que vocês vão guardar os mandamentos dele, que vocês vão ser um povo dele, vão obedecer a ele. Então, por favor, preste atenção nisso. Então, no versículo 19, Moisés continua falando: para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito, né? Então, para que dessa forma vocês possam exaltar o nome de Deus, como? Obedecendo a ele. Para que dessa forma vocês possam glorificar o nome de Deus, como? Obedecendo a ele. Para que dessa forma vocês possam levantar louvores a Deus, como? Obedecendo a ele, né? É obedecer, né? Não, é aquilo que Deus fala para Saul, né? Eu não quero outra coisa senão obediência, né? O princípio, o principal sempre foi esse, a obediência, né? Então é essa questão, a obediência. E é isso que Moisés está falando aqui. Pela obediência, vocês vão exaltar a Deus, vocês vão glorificar o nome de Deus, né? Vocês vão mostrar o nome de Deus para outras nações, né? Nesse sentido. E vocês então vão ser um povo santo, porque Deus é santo. E o povo dele precisa ser santo também, né? Então é nesse sentido que Moisés está falando aqui. Então no versículo 19, Moisés diz isso falando assim: para assim, né?
depois de obedecê-lo, cumprir os mandamentos dele, guardar os mandamentos dele, e para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. E assim, se você obedecer a Deus, então Deus vai te exaltar entre todas as nações, porque na verdade ele fez tudo. Ele é o dono de todas as nações, mas ele vai te exaltar em especial porque você vai ser um povo santo, né? Então é nesse sentido que está sendo dito. Então aqui a gente termina a aula hoje, gente. É bem curtinho, eu falei, é rápido hoje, né?